Às vezes, o peso da vida parece esmagador. Os problemas se acumulam, as expectativas externas nos pressionam, e a mente começa a questionar se seremos capazes de resistir. Exatamente nesse momento de fragilidade que a filosofia estoica nos estende a mão, não como uma promessa mágica de eliminar a dor, mas como uma bússola para encontrar força, clareza e serenidade em meio às tempestades. A primeira reflexão que devemos carregar é simples, mas poderosa. Não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas sempre temos poder sobre como reagimos. Epicteto, que nasceu escravo e enfrentou humilhações inimagináveis, nos deixou essa lição eterna. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você sofreu por algo que, no fundo, não dependia de você? Uma palavra maldosa de alguém, uma situação inesperada, um revés no trabalho ou até mesmo uma perda dolorosa. Se refletirmos com calma, veremos que nenhum desses eventos estava em nossas mãos. O que realmente esteve e sempre estará sob nosso domínio é a forma como escolhemos lidar com eles. Essa primeira reflexão nos convida a deslocar o foco. Em vez de gastar energia tentando controlar o que não depende de nós, devemos cultivar a disciplina de controlar nossos pensamentos, emoções e atitudes. Imagine, por exemplo, que você está preso no trânsito. Reclamar, buzinar ou se irritar não mudará a situação, apenas aumentará a sua frustração. Mas se você encarar esse tempo como uma oportunidade para ouvir algo que inspira, refletir em silêncio, ou simplesmente aceitar o que não pode mudar, o peso se transforma em leveza. E essa é a essência da sabedoria estoica. Não deixar que as circunstâncias determinem a qualidade da sua vida. Quero que você reflita comigo. Qual foi a última situação em que você se desgastou com algo que não estava sob seu controle? Compartilhe nos comentários, porque quando você divide, não só organiza seus pensamentos, mas também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nas lutas que enfrentam. E aqui vem uma segunda reflexão, que se conecta naturalmente com a primeira. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Marco Aurélio, imperador de Roma, que enfrentou guerras, epidemias e conspirações dentro do próprio palácio, escreveu em suas meditações: se você sofre por algo externo, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz sobre ele, e é possível anular esse julgamento agora mesmo. Essa ideia pode soar dura à primeira vista, mas é libertadora. Quando passamos por uma perda ou dificuldade, é natural sentir dor. Negar isso seria inumano. Mas o que os estoicos nos ensinam é que não precisamos eternizar esse sofrimento. A vida segue seu curso, e se decidirmos reviver a ferida todos os dias em nossos pensamentos, acabamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos. O sofrimento prolongado é como uma corrente invisível. Não percebemos que a chave para a libertação sempre esteve em nossas mãos. Imagine uma pessoa que foi traída. A dor inicial é real e ninguém pode invalidá-la. Mas se essa pessoa carrega o rancor por meses ou anos, ela passa a reviver a traição diariamente, mesmo que o evento já tenha ficado no passado. O traidor já seguiu sua vida, mas a vítima permanece presa, alimentando a dor. E aqui está o ponto crucial. Sofrer pode ser inevitável, mas continuar sofrendo é uma escolha que podemos transformar. Pare um instante e olhe para dentro de si. Existe alguma dor que você tem carregado além do necessário? Talvez seja o momento de refletir. Eu quero continuar alimentando essa ferida, ou quero dar o primeiro passo para a cura? Escreva nos comentários o que pensa sobre isso. Você acredita que o sofrimento é algo que podemos controlar? Ou acha que ele sempre escapa ao nosso domínio? Quero ouvir sua visão, porque esse debate pode abrir perspectivas diferentes e nos enriquecer mutuamente. Essas duas reflexões, entender o que está sob nosso controle e aprender a não prolongar o sofrimento, são como pilares que sustentam nossa mente diante das tempestades da vida. Não se trata de negar a realidade, mas do encara lá de frente com coragem e sabedoria. A força não nasce da ausência de dor, mas da capacidade de atravessá-la com firmeza e serenidade. E assim, ao firmarmos esses dois pontos, surge naturalmente a próxima questão: como transformar cada dificuldade em um mestre silencioso, capaz de nos ensinar mais do que 1000 livros? Esse será o próximo passo da nossa jornada. A terceira reflexão que nos convida a olhar para os obstáculos de um modo completamente novo, quase como presentes disfarçados. Há momentos na vida em que tudo parece nos empurrar para baixo. As dificuldades surgem de maneira inesperada, como tempestades que nos pegam desprevenidos, e a sensação é de que estamos sendo testados além da nossa capacidade. Mas a filosofia estoica nos ensina algo poderoso. Não devemos enxergar os obstáculos como inimigos, e sim como professores. Isso nos leva à terceira reflexão. Os obstáculos não são barreiras,
mas caminhos ocultos que nos moldam. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu uma frase que atravessou os séculos: dificuldades fortalecem a mente. Assim como o trabalho fortalece o corpo, pense na clareza dessa comparação. Assim como os músculos precisam de esforço, de resistência e até de dor para se tornarem mais fortes, a mente humana precisa das adversidades para crescer em resiliência e sabedoria. Sem esse atrito, sem essa pressão, a vida seria como um rio parado, sem movimento, sem profundidade. Quantas vezes você já passou por algo que parecia insuportável, mas que, ao olhar para trás, percebeu que foi exatamente isso que o fez evoluir? Talvez uma perda, uma rejeição, uma decepção ou até mesmo uma crise financeira. No início, a dor parecia inútil, mas com o tempo ela revelou seu papel como instrutora silenciosa. É nesse ponto que a filosofia estoica nos pede para mudar a perspectiva. Em vez de reclamar do peso que carregamos, devemos perguntar o que ele está tentando nos ensinar. E aqui quero te convidar a refletir. Você acredita que os obstáculos realmente carregam lições escondidas? Ou prefere pensar que eles são apenas barreiras aleatórias da vida? Escreva nos comentários a sua visão. Compartilhar isso pode abrir novas perspectivas, tanto para você quanto para outras pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase ecoa como um lembrete poderoso. Não é apenas que os obstáculos nos ensinam, mas eles se tornam parte do próprio caminho. Em vez de desviar, o sábio aprende a atravessar. E nesse processo deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar junto com ela. Mas isso nos conduz naturalmente à quarta reflexão, que se conecta como uma continuação lógica. Não é a intensidade da dificuldade que importa, mas a maneira como escolhemos enfrentá-la. Epicteto, que nasceu escravo e enfrentou adversidades inimagináveis, dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Essa ideia nos provoca, porque sugere que os desafios não criam nosso caráter do zero, mas revelam o que já existe em nosso interior. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação. Ambas perdem o emprego. Uma delas mergulha no desespero, sentindo que tudo acabou, que não há saída. A outra, diante do mesmo problema, enxerga uma oportunidade de recomeço, de aprender algo novo, ou até mesmo de construir algo que nunca teria tentado se estivesse em sua zona de conforto. O que muda não é o problema em si, mas a postura diante dele. Isso mostra que a vida não mede apenas o peso do que enfrentamos, mas principalmente a maneira como respondemos. E aqui surge uma pergunta prática, que quero jogar para você. Se tivesse que escolher apenas uma virtude para que uma dificuldade revelasse em você, qual seria? Coragem? Paciência? Resiliência? Disciplina? Deixe nos comentários a sua resposta. Essa reflexão pode inspirar não só você, mas também outras pessoas que estão travando batalhas semelhantes. Essa quarta reflexão nos convida a olhar para dentro, em vez de apenas para fora. Quando surge um desafio, não devemos apenas perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que isso está me mostrando sobre quem eu sou? Talvez revele uma força escondida, talvez mostre fragilidades que precisam de atenção, ou talvez apenas sirva como lembrete de que ainda temos muito a aprender. Unindo a terceira e a quarta reflexões, percebemos algo fundamental. Os obstáculos são mestres e ao mesmo tempo espelhos. Eles ensinam por meio da resistência e revelam aquilo que já existe dentro de nós. Quando mudamos a forma de enxergar as dificuldades, transformamos momentos de dor em oportunidades de autoconhecimento. E isso nos leva a um ponto essencial. Se as dificuldades ensinam e revelam quem somos, como podemos manter a mente estável diante do caos? Como permanecer firmes sem sermos engolidos pelas emoções negativas? Essa será a próxima reflexão que vamos explorar. Mas até lá, quero que você leve consigo essa pergunta. Diante dos obstáculos, você está apenas sofrendo? Ou está aprendendo e se revelando? Afinal, no fundo, talvez a maior lição estoica seja que não controlamos os ventos, mas sempre podemos ajustar as velas. Vivemos em um mundo barulhento, um mundo em que opiniões são jogadas a todo instante, em que as redes sociais funcionam como megafones incessantes, e em que todos parecem querer dizer a você como viver, o que fazer, o que pensar. E é exatamente nesse cenário que surge a quinta reflexão estoica. Não permita que a opinião alheia dite sua paz interior. Marco Aurélio escreveu algo que soa como um conselho direto a nós, homens e mulheres deste século. A alma torna-se tingida da cor dos pensamentos. Em outras palavras, aquilo em que você permite que sua mente se concentre, aquilo que você absorve, acaba moldando sua essência. E se vivemos constantemente reféns da aprovação ou da crítica externa,
acabamos nos afastando de quem realmente somos. Pense por um instante. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque ficou imaginando o que os outros iriam pensar? Quantas vezes uma simples crítica foi suficiente para abalar a sua confiança? Ou, ao contrário, quantas vezes você ficou dependente de elogios, como se eles fossem combustível para sua motivação? Essa prisão invisível é uma das mais comuns e também uma das mais cruéis, porque nos torna frágeis. O estoicismo nos convida a libertar a mente dessa dependência. Epicteto dizia: se você busca a aprovação dos outros, será sempre seu escravo. Forte, não é? Mas é a mais pura verdade. Quando vivemos para agradar, entregamos as rédeas da nossa vida às mãos de terceiros, pessoas que muitas vezes nem sequer compreendem nossas escolhas ou carregam valores alinhados aos nossos. E aqui quero te provocar. Você acredita que é possível viver completamente livre da opinião alheia? Ou acha que, em algum nível, sempre seremos influenciados por ela? Escreva nos comentários a sua visão. Esse debate pode ser rico, porque cada pessoa sente esse peso de maneira diferente. Para alguns, a opinião externa é apenas um ruído. Para outros, é quase como uma sentença. Se você parar para pensar, até mesmo os grandes filósofos e imperadores enfrentaram críticas. Marco Aurélio, que governava o maior império do mundo, era constantemente questionado. E ainda assim, em suas reflexões, ele sempre voltava a si mesmo, lembrando que a verdadeira medida de paz vem de dentro, não do fora. Mas isso nos leva diretamente à sexta reflexão, que é como um complemento natural da anterior. Controle suas emoções, porque nelas está o verdadeiro poder. Os estoicos não pregavam que deveríamos ser frios como pedras, insensíveis ou indiferentes. Pelo contrário, eles acreditavam que as emoções são parte da condição humana, mas que, quando não domadas, podem se tornar nossos maiores inimigos. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa frase é um pilar da filosofia estoica. Significa que não é o acontecimento em si que nos tira a paz, mas sim o julgamento que fazemos sobre ele. Se alguém te ofende, por exemplo, não é a ofensa em si que dói, mas o valor que você atribui a ela. Se uma situação foge do seu controle, não é o fato em si que te destrói, mas a resistência mental que você cria diante dele. Imagine uma tempestade no mar. O marinheiro experiente não pode controlar o vento, mas pode controlar as velas. Ele não pode impedir as ondas, mas pode ajustar o leme. Assim também a vida. Não temos como escolher todas as circunstâncias, mas temos como escolher nossas respostas. E aqui surge uma questão prática. Quando você sente raiva, ansiedade ou tristeza, o que normalmente faz? Você se deixa levar por essas emoções, como um barco à deriva, ou consegue parar, respirar e escolher uma reação mais sábia? Compartilhe nos comentários a sua experiência, porque isso pode ajudar muitas pessoas que também lutam para encontrar equilíbrio emocional. Dominar as emoções não significa sufocá-las, mas sim colocá-las sob disciplina. É como domar um cavalo selvagem. A força está lá, a energia está lá, mas precisa de direção. Uma vida guiada apenas pela emoção é instável, mas uma vida que equilibra razão e sentimento pode atravessar até mesmo as piores tormentas. E quando unimos essas duas reflexões, menos a quinta e a sexta, menos percebemos algo essencial. Quem depende da opinião dos outros perde o controle de si, e quem perde o controle das próprias emoções vive como refém do mundo. A verdadeira liberdade começa quando não somos mais escravos, nem das vozes externas, nem das tempestades internas. Agora, pense comigo. Como seria sua vida se você conseguisse silenciar a pressão das opiniões externas e, ao mesmo tempo, dominar as próprias emoções? Imagine o nível de clareza, de força e de tranquilidade que isso traria. Talvez seja essa a chave da serenidade que os estoicos tanto buscavam. E é aqui que quero te deixar com um convite para refletir. O que hoje pesa mais na sua vida? As críticas externas ou as suas próprias emoções descontroladas? Escreva nos comentários. Esse ponto pode abrir um belo debate. E quem sabe até gerar identificação entre pessoas que estão enfrentando exatamente o mesmo desafio que você. Na próxima reflexão, vamos avançar ainda mais nesse caminho de fortalecimento interior. Mas antes de seguirmos, guarde em sua mente essa imagem. Você como um marinheiro firme, ajustando suas velas, mesmo quando o mar da vida se agita. Porque no fim, o que importa não é o vento que sopra, mas a direção que você escolhe dar ao seu barco. Na vida moderna, onde tudo parece correr mais rápido do que conseguimos acompanhar, uma das maiores angústias que enfrentamos é a sensação de viver para o futuro, sempre esperando algo acontecer para, enfim, sermos felizes. Mas a sétima reflexão estoica surge exatamente como um antídoto para essa ansiedade.
Viva o presente com total consciência, porque o agora é tudo o que realmente temos. Marco Aurélio dizia: não deixe que a tua mente vagueie pelas coisas que ainda não aconteceram. O presente já é suficiente para você. Essa frase, escrita há quase 2000 anos, soa incrivelmente atual. Quantas vezes você já se viu perdido em preocupações com algo que ainda nem aconteceu? Talvez seja uma reunião, uma conta a pagar, um problema que pode surgir. E nessa antecipação, você perde a chance de viver plenamente o que está acontecendo agora. O presente é a única realidade concreta. O passado já se foi, e o futuro ainda não chegou. E, no entanto, quantos de nós desperdiçamos os dias carregando arrependimentos ou ansiedades? O estoicismo nos lembra que a vida é um fluxo contínuo, e que cada instante é como uma gota de água que se esvai, sem nunca mais voltar. Aqui quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido mais no presente, no passado ou no futuro? Reflita com sinceridade e, se quiser, compartilhe nos comentários. Essa troca pode abrir perspectivas interessantes, porque talvez você descubra que não está sozinho nesse desafio. Mas viver o presente não significa negar responsabilidades ou ignorar o que está por vir. Significa simplesmente não se aprisionar em coisas que ainda não existem. Epicteto ensinava que devemos sempre distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. E, se o futuro é incerto, o que podemos fazer hoje menos no presente é plantar as sementes que irão florescer amanhã. Quando você se dedica ao agora, cada tarefa, por menor que seja, ganha valor. O simples ato de tomar um café da manhã, de conversar com alguém que ama, de respirar fundo, pode se tornar uma prática espiritual. Porque no fim das contas, é na soma desses pequenos momentos que a vida acontece. E essa reflexão se conecta de forma natural à oitava, que é uma das mais poderosas dentro do estoicismo. A morte não é uma inimiga, mas uma mestra que nos ensina a valorizar a vida. Sei que falar da morte pode soar pesado, mas os estoicos viam esse tema como essencial. Para eles, lembrar da mortalidade não era motivo de tristeza, mas de sabedoria. Lembre-se de que você é mortal, repetiam os filósofos. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas desperdiçamos muito dele. A consciência da finitude nos liberta da ilusão de que temos tempo infinito. Ela nos chama para a urgência do agora, para a importância de não adiar aquilo que realmente importa. Quantas vezes você deixou um sonho de lado, acreditando que teria tempo depois? Quantas vezes adiou um gesto de amor, um pedido de perdão, um projeto que poderia transformar sua vida? A morte, para os estoicos, não deve ser temida, mas aceita como parte da ordem natural. E é justamente por sabermos que um dia não estaremos mais aqui que a vida ganha profundidade. Cada manhã em que acordamos é um presente. Cada respiração, uma oportunidade de viver com propósito. E aqui quero abrir espaço para um debate nos comentários. Você vê a consciência da morte como algo libertador ou como algo que causa medo? Essa é uma reflexão que divide opiniões. E ouvir diferentes perspectivas pode enriquecer muito esse diálogo. Imagine como nossa vida seria diferente se tivéssemos to-dos ou dias, a lembrança suave de que o tempo é limitado. Talvez reclamaríamos menos de coisas banais. Talvez teríamos mais coragem para seguir nossos sonhos. Talvez seríamos mais gratos pelo simples fato de existir. Quando unimos essas duas reflexões, viver o presente e lembrar da mortalidade, percebemos que elas formam uma espécie de bússola estoica. O presente nos ancora no agora e a consciência da morte nos lembra de que esse agora é precioso demais para ser desperdiçado. E para reforçar, quero que você pense comigo, qual foi a última vez em que você realmente esteve presente? Sem distrações, sem pensar no amanhã ou no ontem? Qual foi a última vez que se entregou completamente a um momento simples, mas verdadeiro? Escreva nos comentários, porque esse exercício de memória pode revelar o quanto precisamos resgatar essa prática no cotidiano. A vida não espera, ela acontece neste instante, enquanto você me ouve, enquanto respira, enquanto sente o coração bater. E é justamente por isso que o estoicismo insiste tanto. Viva o agora, porque é nele que você encontra a essência de tudo. E assim, com essas duas reflexões, seguimos avançando nessa jornada. Primeiro, aprendemos a silenciar a tirania das opiniões externas. Depois descobrimos a força de dominar as emoções. Agora, entendemos que a chave está em habitar plenamente o presente e em lembrar, sempre, da nossa condição mortal. A próxima reflexão vai nos conduzir ainda mais fundo nesse caminho de clareza e força interior. Mas antes de chegarmos lá, guarde esta ideia. A vida é curta, mas suficientemente longa para aqueles que sabem vivê-la. Há momentos em que a vida parece um turbilhão, compromissos que se acumulam, cobranças que vêm de todos os lados, pensamentos que não param nem quando deitamos a cabeça no travesseiro. Nesse caos cotidiano,
Os estoicos nos oferecem uma reflexão poderosa. Cultive a serenidade diante do caos. Essa é a 9ª meditação. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação sobre ela menos, e isso você pode revogar a qualquer momento. Essa frase traz uma clareza impressionante. Não é o que acontece que nos atormenta, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Pense em uma tempestade. Ela pode ser vista como um desastre, algo que traz medo e insegurança, mas também pode ser vista como um fenômeno natural, parte do ciclo da vida, que rega a terra e renova os campos. A tempestade é a mesma, mas a forma como você escolhe enxergá-la muda completamente sua experiência. Aqui quero te fazer uma pausa para reflexão. Diante dos desafios do dia a dia, você tende a reagir de forma imediata, no impulso, ou consegue dar um passo atrás e olhar para a situação com calma? Compartilhe nos comentários. Será interessante ver como cada um lida com as próprias tempestades. A serenidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de manter a mente firme mesmo quando o mundo desmorona ao redor. E isso não significa apatia, mas sim autocontrole. É como estar no olho do furacão. Tudo gira, tudo grita, mas você permanece no centro silencioso e firme. Esse estado não nasce de um dia para o outro. É fruto de treino, de prática constante, de vigilância sobre os próprios pensamentos. Por isso, os estoicos sugeriam começar com pequenas coisas, se irritar menos com atrasos, não se abalar tanto com uma crítica, aceitar o inesperado com mais leveza. Pouco a pouco, você vai criando uma mente que não se deixa arrastar pela correnteza. E essa reflexão nos conduz naturalmente à 10ª meditação. A verdadeira liberdade está no domínio de si mesmo. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: ninguém é livre até que se torne senhor de si mesmo. Essa frase por si só já é um convite a olharmos para dentro, porque muitas vezes acreditamos que liberdade é fazer tudo o que queremos, sem limites, mas isso, na prática, nos torna escravos dos próprios desejos. Veja um exemplo simples. Alguém que não consegue controlar seus impulsos diante da comida, do dinheiro, da raiva, ou até mesmo do celular. Será que essa pessoa é livre de verdade? Ou será que ela é refém de algo externo que a domina? O estoicismo nos mostra que liberdade não é satisfazer cada vontade, mas sim escolher com consciência o que merece nossa energia e o que não merece. Sêneca escreveu: aquele que é escravo das paixões é escravo de si mesmo. E aqui está um ponto de reflexão importante. Você sente que é dono das suas escolhas, ou que muitas vezes age de forma automática sem pensar? Vale a pena deixar essa questão aberta nos comentários. Até que ponto somos verdadeiramente livres em nosso cotidiano? O domínio de si não significa rigidez extrema, mas clareza e força interior. Significa saber dizer não quando necessário, mesmo que isso traga desconforto momentâneo. Significa também resistir ao apelo da gratificação instantânea, em busca de algo mais duradouro. E essa liberdade tem um efeito incrível. Ela nos dá paz. Porque quando você não é escravo das opiniões dos outros, dos desejos momentâneos ou das circunstâncias externas, descobre que nada pode te prender. A mente se torna sua fortaleza, e o mundo lá fora perde o poder de te controlar. Quero que você pare e pense. Onde hoje você sente que mais perde o controle? É na raiva? Na ansiedade? Nos impulsos? Compartilhe isso, porque só reconhecer já é um primeiro passo para transformar. E quem sabe sua experiência pode inspirar alguém que esteja passando pela mesma luta. Perceba como essas duas reflexões se complementam. A serenidade diante do caos é como o terreno fértil, a base firme. Já o domínio de si é o que constrói a fortaleza em cima desse terreno. Juntas, elas formam um escudo quase impenetrável contra as perturbações da vida. E se até agora falamos sobre a mente e as emoções, a próxima reflexão vai nos levar para outra esfera igualmente poderosa: a disciplina, porque de nada adianta compreender teorias e filosofias se não conseguimos colocá-las em prática dia após dia. Guarde isso com você. Serenidade e liberdade interior são conquistas possíveis, mas exigem treino constante. Como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte fica. E esse treino começa nas pequenas escolhas, na maneira como você reage agora, no presente. E aqui deixo uma provocação. Você está disposto a treinar a sua mente como quem treina o corpo? Se sim, diga nos comentários: estou pronto, e vamos juntos construir essa jornada. Chegamos a um ponto crucial desta jornada estoica, e agora é hora de aprofundarmos ainda mais naquilo que realmente sustenta a força interior. A 11ª reflexão nos convida a olhar para algo que muitas vezes ignoramos em meio à pressa do dia a dia: a importância da disciplina como caminho para a liberdade.
Pode parecer contraditório à primeira vista, mas os estoicos sempre reforçaram que só é verdadeiramente livre aquele que tem disciplina sobre si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, deixou claro: não deixe que o impulso do prazer ou da dor te arraste, como uma marionete. Se você deseja ser livre, governe a si mesmo. Essa frase nos mostra que disciplina não é prisão, mas o oposto. É a chave que nos liberta das correntes invisíveis que o mundo tenta colocar em nós. Pense nisso. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar algo menos acordar mais cedo, se exercitar, parar de procrastinar? E, no entanto, cedeu ao conforto imediato? Esse momento em que cedemos não parece grave, mas na prática é como se estivéssemos entregando o volante da nossa vida a algo externo. Sem disciplina, ficamos reféns da preguiça, do medo, dos desejos passageiros. A disciplina, no entanto, não precisa ser algo rígido ou cruel. Ela é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É a decisão de fazer hoje o que o seu eu do futuro vai agradecer. Quando você se compromete com hábitos saudáveis, com estudos, com práticas que fortalecem sua mente e corpo, está construindo uma vida mais sólida e menos vulnerável aos caprichos da sorte. E aqui deixo um convite. Qual hábito você sente que precisa desenvolver com mais disciplina? Escreva nos comentários. Essa reflexão pode ajudar não só você, mas também outras pessoas que se verão espelhadas no mesmo desafio. A disciplina também é o que dá vida às outras reflexões que vimos até aqui. De nada adianta compreender a importância de viver o presente, de cultivar serenidade ou de aceitar a mortalidade. Se não tivermos disciplina para colocar esses princípios em prática diariamente, é ela que transforma a filosofia em ação, pensamento em vida concreta. E essa reflexão nos leva diretamente à 12ª, que fecha este ciclo com uma das lições mais bonitas do estoicismo: a gratidão como prática diária de transformação. Sêneca, em uma de suas cartas, escreveu: nada é mais honrado do que um coração agradecido. Os estoicos viam a gratidão não como um simples sentimento passageiro, mas como uma disciplina espiritual, uma lente através da qual aprendemos a enxergar o mundo. Ser grato não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa, antes, escolher focar naquilo que já temos, em vez de nos perdermos naquilo que falta. Significa perceber que, mesmo em meio a problemas, ainda há motivos para agradecer: a saúde, as pessoas que amamos, as oportunidades de aprender, até mesmo os desafios que moldam nosso caráter. Marco Aurélio costumava iniciar suas manhãs lembrando-se de que encontraria pessoas ingratas, egoístas e arrogantes. Mas em vez de começar o dia com ressentimento, escolhia a gratidão pela chance de praticar a virtude diante dessas situações. Isso mostra que a gratidão estoica não é ingênua, mas madura, consciente das imperfeições da vida e ainda assim decidida a focar no que edifica. Agora reflita comigo. Você já agradeceu hoje por algo simples, mas que talvez esteja passando despercebido? Pode ser o fato de estar vivo, de ter acesso a conhecimento, de poder respirar fundo e sentir o ar entrando em seus pulmões. Muitas vezes buscamos grandes acontecimentos para nos sentirmos felizes, mas a verdadeira clareza surge quando aprendemos a valorizar o pequeno. E quero propor um ponto de debate aqui. Você acredita que a gratidão é uma escolha consciente ou algo que nasce naturalmente de dentro de nós? Compartilhe sua visão nos comentários. Essa troca pode gerar reflexões profundas, porque para alguns a gratidão é quase um exercício de disciplina, enquanto para outros ela brota de forma espontânea. Quando unimos disciplina e gratidão, temos uma fórmula poderosa para uma vida plena. A disciplina nos dá estrutura, nos mantém firmes diante das distrações e dos impulsos. A gratidão, por sua vez, nos lembra de que já temos muito mais do que imaginamos e que não precisamos nos perder em busca incessante por coisas externas. Essas duas virtudes, lado a lado, nos fortalecem para encarar qualquer desafio. Disciplina nos guia pelo caminho. Gratidão ilumina esse caminho com significado. E assim, fechamos este trecho com uma transição natural para o que virá a seguir. Se até agora falamos de domínio da mente, do presente, da serenidade e da liberdade interior, agora começaremos a entrar em reflexões que tocam ainda mais fundo o sentido da vida. Porque, no fim, a filosofia estoica não é apenas sobre resistir às dificuldades, mas sobre construir uma existência que realmente vale a pena. Guarde isso. Pratique disciplina e gratidão hoje mesmo. Faça algo pequeno, mas faça. E depois, ao final do dia, encontre ao menos uma coisa pela qual você possa ser grato. Esses dois exercícios, repetidos com consistência, têm o poder de transformar a sua vida. Há momentos em que a vida parece um turbilhão, compromissos que se acumulam, cobranças que vêm de todos os lados, pensamentos que não param nem quando deitamos a cabeça no travesseiro. Nesse caos cotidiano, os estoicos nos oferecem uma reflexão poderosa.
Cultive a serenidade diante do caos. Essa é a 9ª meditação. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação sobre ela menos, e isso você pode revogar a qualquer momento. Essa frase traz uma clareza impressionante. Não é o que acontece que nos atormenta, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Pense em uma tempestade. Ela pode ser vista como um desastre, algo que traz medo e insegurança, mas também pode ser vista como um fenômeno natural, parte do ciclo da vida, que rega a terra e renova os campos. A tempestade é a mesma, mas a forma como você escolhe enxergá-la muda completamente sua experiência. Aqui quero te fazer uma pausa para reflexão. Diante dos desafios do dia a dia, você tende a reagir de forma imediata, no impulso, ou consegue dar um passo atrás e olhar para a situação com calma? Compartilhe nos comentários. Será interessante ver como cada um lida com as próprias tempestades. A serenidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de manter a mente firme mesmo quando o mundo desmorona ao redor. E isso não significa apatia, mas sim autocontrole. É como estar no olho do furacão. Tudo gira, tudo grita, mas você permanece no centro silencioso e firme. Esse estado não nasce de um dia para o outro. É fruto de treino, de prática constante, de vigilância sobre os próprios pensamentos. Por isso, os estoicos sugeriam começar com pequenas coisas, se irritar menos com atrasos, não se abalar tanto com uma crítica, aceitar o inesperado com mais leveza. Pouco a pouco, você vai criando uma mente que não se deixa arrastar pela correnteza. E essa reflexão nos conduz naturalmente à 10ª meditação. A verdadeira liberdade está no domínio de si mesmo. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: ninguém é livre até que se torne senhor de si mesmo. Essa frase por si só já é um convite a olharmos para dentro, porque muitas vezes acreditamos que liberdade é fazer tudo o que queremos, sem limites, mas isso, na prática, nos torna escravos dos próprios desejos. Veja um exemplo simples. Alguém que não consegue controlar seus impulsos diante da comida, do dinheiro, da raiva, ou até mesmo do celular. Será que essa pessoa é livre de verdade? Ou será que ela é refém de algo externo que a domina? O estoicismo nos mostra que liberdade não é satisfazer cada vontade, mas sim escolher com consciência o que merece nossa energia e o que não merece. Sêneca escreveu: aquele que é escravo das paixões é escravo de si mesmo. E aqui está um ponto de reflexão importante. Você sente que é dono das suas escolhas, ou que muitas vezes age de forma automática sem pensar? Vale a pena deixar essa questão aberta nos comentários. Até que ponto somos verdadeiramente livres em nosso cotidiano? O domínio de si não significa rigidez extrema, mas clareza e força interior. Significa saber dizer não quando necessário, mesmo que isso traga desconforto momentâneo. Significa também resistir ao apelo da gratificação instantânea, em busca de algo mais duradouro. E essa liberdade tem um efeito incrível. Ela nos dá paz. Porque quando você não é escravo das opiniões dos outros, dos desejos momentâneos ou das circunstâncias externas, descobre que nada pode te prender. A mente se torna sua fortaleza, e o mundo lá fora perde o poder de te controlar. Quero que você pare e pense. Onde hoje você sente que mais perde o controle? É na raiva? Na ansiedade? Nos impulsos? Compartilhe isso, porque só reconhecer já é um primeiro passo para transformar. E quem sabe sua experiência pode inspirar alguém que esteja passando pela mesma luta. Perceba como essas duas reflexões se complementam. A serenidade diante do caos é como o terreno fértil, a base firme. Já o domínio de si é o que constrói a fortaleza em cima desse terreno. Juntas, elas formam um escudo quase impenetrável contra as perturbações da vida. E se até agora falamos sobre a mente e as emoções, a próxima reflexão vai nos levar para outra esfera igualmente poderosa: a disciplina, porque de nada adianta compreender teorias e filosofias se não conseguimos colocá-las em prática dia após dia. Guarde isso com você. Serenidade e liberdade interior são conquistas possíveis, mas exigem treino constante. Como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte fica. E esse treino começa nas pequenas escolhas, na maneira como você reage agora, no presente. E aqui deixo uma provocação. Você está disposto a treinar a sua mente como quem treina o corpo? Se sim, diga nos comentários: estou pronto, e vamos juntos construir essa jornada. Chegamos ao fim desta jornada de meditações estoicas, e é hora de olhar para trás, contemplar cada passo que demos e perceber como todas essas reflexões se conectam, formando um caminho sólido para uma vida mais clara, serena e poderosa. Ao longo dos últimos roteiros, exploramos 12 meditações, cada uma com sua própria nuance, mas todas convergindo para a mesma verdade. A força, a liberdade e a paz começam dentro de nós. Primeiro,
aprendemos que não devemos nos importar excessivamente com a opinião dos outros. Quantas vezes permitimos que críticas ou elogios moldassem nosso humor e nossas decisões? Marco Aurélio nos ensinou que a mente se tinge da cor dos pensamentos, e se permitirmos que a aprovação externa dite nossa vida, seremos sempre escravos. Por isso, a primeira lição é clara: priorize a sua própria paz e julgamento. Em seguida, refletimos sobre o poder de dominar as emoções. Epicteto nos lembrou que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que temos delas. Entender que podemos escolher nossa reação diante de qualquer situação é libertador. Isso nos leva a controlar a raiva, a ansiedade, a tristeza, transformando o que antes era um obstáculo em oportunidade de crescimento. Depois, fomos convidados a viver o presente. O passado já se foi, e o futuro é incerto. O único momento real é agora. Marco Aurélio nos alertou para não desperdiçarmos o presente com preocupações inúteis. Essa prática de atenção plena, embora simples, é transformadora. Cada respiração, cada gesto, cada interação ganha significado quando vivida com consciência. A consciência da mortalidade foi a quarta reflexão marcante. Sêneca nos mostrou que lembrar que somos mortais não é motivo de medo, mas de valorização da vida. Cada dia torna-se precioso. Cada oportunidade de amar, aprender ou agir com virtude torna-se mais significativa. A finitude nos ensina a priorizar o que realmente importa, a não desperdiçar tempo com trivialidades. Depois, a serenidade diante do caos nos ensinou a não sermos arrastados pelas circunstâncias externas. Em qualquer tempestade, é possível encontrar o centro de estabilidade dentro de si mesmo. E isso nos conecta diretamente ao domínio de si, que nos mostrou que liberdade verdadeira não é fazer tudo o que queremos, mas ser senhor de nós mesmos, escolhendo conscientemente nossas ações e pensamentos. Ao longo dos roteiros, exploramos também a disciplina como chave para a liberdade. A disciplina, longe de ser restrição, é treino da mente e do corpo. É construção de hábitos que fortalecem nosso caráter. Sem disciplina, a filosofia permanece apenas teoria. Com ela, torna-se prática diária, capaz de moldar a realidade. A gratidão foi outra poderosa lição. Sêneca e Marco Aurélio nos lembraram que agradecer não significa ignorar dificuldades, mas reconhecer o valor do que já temos. A gratidão transforma a perspectiva, ilumina os pequenos momentos e nos ajuda a perceber que a vida, mesmo em suas imperfeições, é abundante e rica. Não podemos esquecer a importância de viver de acordo com a razão e a virtude. O estoicismo nos ensina que agir com integridade, coerência e coragem diante dos desafios nos torna mais fortes. Cada decisão alinhada com a virtude nos aproxima da tranquilidade que tanto buscamos. E finalmente, todas essas reflexões nos conduzem a uma verdade unificadora. A liberdade, a clareza e a paz são construídas passo a passo, momento a momento, dentro da nossa mente e das nossas ações. Não existem atalhos. Não há fórmulas mágicas, mas a prática constante, a consciência de cada escolha e a atenção plena nos aproximam dessa vida plena. Agora quero propor algo aos que me acompanham. Faça uma pausa e reflita sobre quais dessas meditações mais ressoaram com você. Comente abaixo qual delas pretende aplicar imediatamente na sua rotina e como isso pode transformar seu dia a dia. Interagir com outros que estão passando pela mesma jornada também ajuda a solidificar o aprendizado. E lembre-se, a jornada estoica não termina com este vídeo. Ela continua a cada manhã, a cada desafio, a cada momento em que você escolhe agir com sabedoria em vez de impulso, com consciência em vez de distração, com coragem em vez de medo. Se você tem se sentido inspirado até aqui, aproveite para dar um like, se inscrever e compartilhar este conteúdo. Isso não é apenas sobre números, é sobre criar uma comunidade de pessoas que buscam clareza, força e liberdade interior. Sua participação faz a diferença. E para encerrar, quero que leve esta imagem com você. Imagine sua mente como um jardim. As reflexões que compartilhamos são sementes. Algumas já começaram a brotar. Outras ainda precisam de cuidado e atenção. Mas se você cultivar diariamente com disciplina, gratidão, presença e serenidade, esse jardim florescerá de forma extraordinária, trazendo beleza e equilíbrio à sua vida. Que cada manhã, cada desafio, cada decisão seja guiada por essas meditações. Que a paz e a clareza que você constrói internamente reverberem em todas as áreas da sua vida. E que, mesmo em meio às tempestades externas, você sempre encontre o centro tranquilo dentro de si. Pork no fim. O estoicismo não é apenas filosofia menos. É prática diária. É arte de viver. É liberdade conquistada através da consciência e da ação. E essa liberdade, uma vez alcançada, transforma tudo: sua mente, suas relações
e, sobretudo, a forma como você encara cada instante da vida.